Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem está falando é a Carmen, responsável aqui por este canal Entre Linhas by Carmen, e é um prazer estar novamente aqui com vocês. E o vídeo de hoje é de passo a passo, esse tapete lindo, maravilhoso que vocês estão vendo aí, que eu coloquei o nome dele de tapete glamuroso. Então, essa é a minha versão do tapete lindo, maravilhoso, lá da nossa amiga Crochê da Gi Oficial. Minha gratidão, minha amiga, por ter me permitido gravar esse passo a passo com o seu. Esse é mais uma versão do tapete Marlene. Então, eu coloquei na minha versão o nome de tapete glamuroso. Você vai estar vendo na sequência aqui o passo a passo dele e podendo fazer ele também aí, porque ele fica lindo, maravilhoso. E, pessoal, essa minha versão que eu estou trazendo aqui para vocês, desse tapetinho, ele ficou medindo 65 centímetros no comprimento por 45 centímetros na largura, e ele ficou pesando menos de 300 gramas, 288 gramas. Então, eu vou estar trazendo na sequência para vocês aí quanto de cada material eu gastei aí. Se você tiver essas cores, você pode fazer, mas você pode fazer ele de diversas combinações de cores aí. Você com certeza vai ficar um espetáculo de lindo, porque ele é simplesmente maravilhoso. Então, já vai deixando o teu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de notificações em todas. Compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas poderem fazer também essa peça linda e maravilhosa. E me acompanhe agora, porque eu vou passar para vocês os materiais que eu utilizei. Todos esses materiais que eu utilizei aqui nesse passo a passo são na ordem 6, tá bom, pessoal? E eu utilizei no meu passo a passo a minha agulha de 3,75 milímetros. Você pode utilizar a agulha que você está acostumado aí a trabalhar, tá? Vamos lá, então. Eu utilizei essa cor aqui, que ele é um vinho com um salmãozinho, assim, uma cor. Eu não tenho mais o rótulo dele, se eu não me engano, ele é da Cisne, eu não sei a numeração da cor, mas eu estou utilizando e eu quero acabar com ele. Então, a minha sugestão para você que vai estar fazendo essa peça e quer fazer essa combinação, que você faça com o Merlot do Barroco, tá? Que vai ficar também muito bonito, olha só, colocando aqui no centro, olha só, fica bem bonito, bem maravilhoso também essa cor aqui para você colocar aqui, ao invés dessa que eu fiz o passo a passo aqui. O Merlot do Barroco é 9520, o número da cor dele, tá? Então, e usei também esse daqui, que é o Folha de Louro, o 9935, para fazer a emenda. Passo a passo já tá aqui no canal, tá bom, pessoal? Então, antes de vocês continuarem assistindo esse vídeo, se vocês querem fazer essa peça, vão lá e assistam o passo a passo, que eu vou deixar aqui na descrição, mas é um vídeo antes desse daqui do passo a passo aqui, tá? Então, eu fiz o passo a passo da flor rasteira, como eu estou fazendo ela agora. Você vai lá naquele vídeo, faz o passo da flor, e daí você volta aqui para fazer o tapetinho, tá bom? Então, desses dois aqui, eu gastei 30 gramas para fazer ali no centro, tá? Para fazer um tapetinho, 30 gramas, então. Depois, eu vim com 3 careiras no cru. Nessas 3 careiras no cru, na ordem 6, eu gastei 38 gramas, tá? 38 gramas de cru. Na sequência, eu usei um salmão, que eu não tinha pego ele, mas agora ele está aqui. E salmão eu fiz 2 careiras aqui, mais uma careira aqui, ó, tá? E de salmão eu gastei 57 gramas. Na sequência, eu fiz 2 careiras de melancia e mais as 2 do final e o bico de acabamento. E sobrou só isso daqui do meu melancia. O melancia foi a cor que eu mais usei, 132 gramas em toda a peça. E eu usei de bordô nessas 2 careiras aqui, 31 gramas, tá? Então, claro que você precisa ter um pouquinho mais de material do que isso aí para você estar produzindo a sua peça, porque vai depender da sua tensão de ponto. Lembrando que o meu ponto é pequeno, tá? Então, com certeza, quem tem o ponto maior, essa peça vai ficar maior aí, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem esse passo a passo. Eu usei também a minha tesoura, tá? Para cortar os fios.
e uma agulha de tapeceiro para os arremates, tá bom? Então, vamos lá, você vai lá no passo a passo agora que tá aí na descrição, ou volta um vídeo aqui desse canal, tem o passo a passo da flor, faz a flor primeiro, e aí você vem aqui e continua fazendo a videoaula do tapete a partir de agora. Então, aproveitem aí, façam as suas peças, publiquem nas redes sociais e me marquem que eu vou ficar muito feliz em ver as combinações de cores que vocês fizeram. Todos esses materiais aqui você encontra lá no Armarinho Art Look, link do Armarinho Art Look está aqui na descrição. Você vai encontrar o número do WhatsApp deles, o link da loja virtual e também o link da loja lá na Shopee. Bora fazer o passo a passo agora, então. Vou iniciar, então, a minha peça com a base prontinha, né? E com a cor crua, tá? Então, onde que nós vamos iniciar a nossa peça? Nessa lateral aqui, tá? Então, aqui eu tenho o meu leque do canto, tenho um espacinho de uma correntinha, eu vou começar nesse espacinho aqui, tá? Então, eu vou amarrar o meu fio aqui. E vou subir aqui 3 correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Então, uma correntinha, 2 e 3. Laço minha agulha, venho no mesmo espaço e vou fazer outro ponto alto aqui. Laço minha agulha, venho no mesmo espaço e vou fazer outro ponto alto aqui. Então, eu fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos aqui, depois eu vou arrematar esse fio aqui. Vou fazer uma, 2 correntinhas, tá? Vou laçar a minha agulha, vou vir aqui no próximo intervalinho de uma correntinha e vou repetir 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos, tá? 2 correntinhas, vou vir aqui no meu leque e vou fazer um leque aqui dentro desse leque. Então, vou fazer 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui. Então, vai ficar leque sobre leque aqui, tá? Bem fácil, bem simples. Pronto. 1, 2 correntinhas, vou vir aqui no próximo espaço e vou fazer um ponto alto, 2 e 3. 2 correntinhas, vou vir aqui no próximo espaço e vou fazer um ponto alto, 2 e 3 pontos altos. Olha, 2 correntinhas, eu tenho um leque aqui, então, vou fazer leque sobre leque. Então, um ponto alto, 2 e 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, vou laçar a minha agulha, vou vir aqui no mesmo espaço e vou colocar mais 3 pontos altos aqui. Opa, que o meu fio não ficou legal. Olha, está ficando assim, ó. Então, leque, eu fiz 2 bloquinhos, leque, 2 bloquinhos e leque. Agora, nós vamos fazer essa parte reta que eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Sempre eu estou separando agora com 2 correntinhas, tá? 1, 2 correntinhas, venho no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho aqui nesse próximo espaço, 3 pontos altos. 2 correntinhas, e agora nós estamos aqui na junção aqui dos 2 leques, tá? Então, aqui nós vamos fazer 3 pontos altos alongados. Nós só vamos fazer esse ponto alto alongado aqui nessa junção, tá? Nas outras carreiras, nós vamos sempre fazer pontos normais, ponto alto normal, mas aqui na junção, eu vou fazer ponto alto alongado. Então, eu vou vir aqui dentro, ó, daquele ponto baixo, onde eu emendei aqui os meus
leques nesse intervalo aqui entre os dois leques e vou fazer um ponto alto alongado. Laço, venho no mesmo espacinho, vou fazer o segundo ponto alto alongado e no mesmo espacinho vou fazer o terceiro ponto alto alongado, ó. Então, ele fica do mesmo tamanho dos outros, tá? Aí, pra nossa peça ficar bem certinha depois. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas, vou vir aqui no próximo intervalinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas, no próximo intervalinho, 3 pontos altos. Ó, duas correntinhas, novamente eu estou aqui naquele intervalinho onde nós fizemos as junções. Nós vamos fazer igual fizemos aqui. Nós vamos estar fazendo 3 pontos altos alongados no mesmo espaço. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Duas correntinhas. E vou estar fazendo agora aqui os meus bloquinhos, tá? Então, sempre separando com duas correntinhas agora, tá? Olha, tá ficando assim o nosso trabalho. O que que você vai fazer agora? Você vai fazer mais duas correntinhas, vai fazer um bloquinho, duas correntinhas. Aqui nós temos o leque, você vai fazer leque sobre leque, tá? E aí, eu volto aqui com vocês. Fiz aqui, então, mais o meu bloquinho, duas correntinhas, e mais o meu leque aqui dentro do meu canto. Então, vou fazer uma, duas correntinhas, vou vir aqui no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos aqui. 1, 2 e 3 pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espaço, 3 pontos altos. Duas correntinhas, estou aqui no leque do canto novamente, então, aqui eu vou estar fazendo o meu leque do canto aqui, né, leque sobre leque. Duas correntinhas de intervalo no meu leque, e 1, 2 e 3 pontos altos. Duas correntinhas, no próximo intervalo, 3 pontos altos. Ó, duas correntinhas, intervalo, opa, 3 pontos altos. Bem fácil, bem simples, tá? Duas correntinhas. Agora, eu estou aqui novamente, ó, na minha junção aqui, onde eu fiz a emenda. Então, vou fazer aqui 3 pontos altos alongados, tá? No mesmo espacinho, ó. Olha só. Aqui está. Então, agora, vocês vão continuar fazendo essa carreira aí. Vocês vão fazer duas correntinhas, 3 pontos altos, duas correntinhas, 3 pontos altos alongados no mesmo espaço, e aí eu volto com vocês aqui pra gente encerrar essa carreira e já iniciarmos a próxima. Então, fiz toda a minha carreira aqui. Vamos encerrar essa carreira agora e iniciar a próxima, tá? Então, eu estou aqui com o meu último bloquinho feito, eu vou laçar a minha agulha, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que fizemos de baixo pra cima, vou entrar nela, vou laçar o meu fio, fiquei com 3 argolinhas. Agora, eu vou puxar todas essas argolinhas de uma única vez, tá? Então, encerrei a minha carreira. Agora, eu venho aqui por baixo, puxo o fio e faço um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui. Mais uma,
2 correntinhas, laço a minha agulha e coloco mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Então, eu já iniciei a minha próxima carreira, encerrei a minha carreira e iniciei a próxima aqui. Faço 2 correntinhas, venho aqui no próximo espaço e faço 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho no próximo espaço aqui, 3 pontos altos. Duas correntinhas, e agora nós vamos estar aqui dentro do leque, tá? Então, como que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer... laçar a agulha, e nós vamos colocar aqui dentro 4 pontos altos, tá? 1, 2, 3 e 4 pontos altos, tá? Então, aqui na parte reta, eu tenho bloquinhos de 3 pontos altos, e aqui dentro do meu leque, eu fiz 4 pontos altos. 1, 2 correntinhas, vou vir aqui no próximo espacinho, ó. E vou fazer 4 pontos altos aqui. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. 2 correntinhas, vou vir aqui no próximo espaço e vou fazer 4 pontos altos. Pronto. 2 correntinhas. Agora, eu vou vir nesse último espacinho que sobrou aqui da minha carreira, e aqui dentro eu só vou colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Então, eu fiquei assim, ó. Eu fiquei aqui com 3 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, 3 bloquinhos de 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas, e um bloquinho aqui antes do meu leque com 3 pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer leque sobre leque aqui nesse lado. Então, aqui, a partir de agora, antes do leque e depois do leque, eu sempre vou fazer uma correntinha apenas. As demais é 2, aqui será uma. Então, uma correntinha, venho aqui e vou fazer leque sobre leque. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas dentro do leque, laço, 1, 2 e 3 pontos altos. Aqui, antes do leque, uma correntinha, aqui depois do leque, uma correntinha e vou fazer agora toda a minha carreira aqui com pontos, com bloquinhos de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, tá? Então, agora, vocês vão fazer aqui essa sequência aqui, tá? 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, até aqui o último. Daí, aqui eu volto com vocês pra gente novamente repetir o que nós fizemos desse lado aqui, tá? Então, façam os bloquinhos aqui separados com 2 correntinhas, uma correntinha é só aqui antes do nosso leque, desse leque aqui, e depois desse leque aqui. O restante aqui é tudo 2 correntinhas, tá? Façam até aqui, e aí eu volto pra gente fazer aqui o outro lado aqui juntos. Fiz todo o meu lado reto aqui, né? Com bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, e aqui está o meu leque. Então, aqui eu vou fazer 1, 2 correntinhas, vou vir aqui dentro desse primeiro leque, vou fazer 4 pontos altos dentro dele. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. 1, 2 correntinhas, no próximo espacinho aqui, eu vou colocar 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos altos.
2 correntinhas e no próximo espaço mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Ó. Eu fiquei com 3 motivos aqui de 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Nesse último aqui, eu vou fazer novamente só 3. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Aqui eu tenho o meu leque aqui eu vou fazer leque sobre leque novamente. Então, antes do leque, uma correntinha, depois do leque, uma correntinha. Uma correntinha, vou fazer leque sobre leque aqui. 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2 correntinhas e no mesmo espaço 3 pontos altos, porque eu estou fazendo um leque. 2 e 3, ó. Tá vendo? Uma correntinha, porque eu estou saindo do leque, nesse espaço, 3 pontos altos. Duas correntinhas agora de separação, porque eu vou estar fazendo aqui a minha parte reta, tá? Eu vou fazer, então, todos os meus bloquinhos aqui até aqui, aí eu volto para encerar a carreira e encerar e já iniciar a próxima aqui com vocês. Fiz toda a minha carreira aqui, então, com os bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui e vou encerar a carreira como nós enceramos a carreira passada, tá? Eu vou laçar a minha agulha, vou vir aqui vou contar 1, 2 na terceira e vou encerar a minha carreira aqui com um ponto baixo, aliás, puxando tudo de uma vez. Vou vir aqui por baixo, vou fazer um ponto baixo. Vou subir 1, 2 correntinhas, e aí eu já fico aqui com o meu primeiro ponto alto. E vou fazer nesse espacinho mais 2 pontos altos pra fazer mais um bloquinho aqui, tá? Então, 1 e 2 pontos altos. Então, eu já tenho um bloquinho aqui da outra carreira. 1, 2 correntinhas, vou vir aqui no próximo espaço e vou fazer um ponto alto, 2 e 3. 2 correntinhas, vou vir aqui no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Agora, nós vamos ter a primeira mudança aqui no nosso trabalho, tá? Aqui eu tenho o meu leque, eu tenho aqueles 4 pontos altos e aqui eu tenho um bloquinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 1, 2 correntinhas, vou pular os 2 primeiros pontos, vou laçar a minha agulha e vou fazer um ponto alto aqui nesse último ponto, ó. Laço a minha agulha nesse último ponto, eu faço um ponto alto. 2 correntinhas, e agora eu venho aqui nesse meu motivo e vou fazer ponto alto sobre ponto alto com o aumento no último ponto. Então, antes eu fiquei com 4 nessa carreira, eu vou ter que ficar com 5 pontos altos nesse motivo aqui. Então, fiz os 4 mais o aumento. 2 correntinhas. Nesse próximo aqui eu tenho 4, então aqui eu vou colocar ponto alto sobre ponto alto. E aqui no último eu vou fazer ele e mais um, que é o aumento. Ó, tá ficando assim. 2 correntinhas, mais um bloquinho de 4. Então, agora eu vou fazer um ponto alto no primeiro, um no segundo, um no terceiro e o último, e mais um, que é o aumento, tá? Então, agora eu fiz os 3 motivos que eu tenho aqui, eu fiz em cada um, eu fiz um aumento nessa carreira. Agora, aqui eu tenho aquele motivo de
3 pontos altos, mais o leque. Então, nós vamos fazer 1, 2 correntinhas. Vamos pular essas 2 correntinhas, vamos vir aqui no primeiro ponto alto desse motivo de baixo e vamos fazer um ponto alto sobre ele, tá? 2 correntinhas, aqui eu tenho aquela uma correntinha de separação que eu fiz na carreira anterior, laço, e aqui dentro eu vou colocar 3 pontos altos, fazendo um bloquinho, né, de 3 pontos altos. Ó, e aqui eu tenho o meu leque do canto, então, antes do leque, uma correntinha, depois do leque, uma correntinha, leque sobre leque. Então, 3 pontos altos. Uma, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Fiz leque dentro de leque. Uma correntinha, uma correntinha, porque eu estou saindo do leque, venho aqui nesse espaço de uma correntinha, 3 pontos altos. Agora, estou aqui na minha parte reta, que eu vou fazer sempre 2 correntinhas de intervalo. Então, só vou fazer uma na entrada do leque aqui e na saída do leque. O restante são 2 correntinhas, tá? 1, 2 e 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, essa é a sequência que vocês vão fazer nessa parte reta aqui do trabalho, até chegar aqui, ó, tá? Nesse último bloquinho aqui, eu volto e a gente vai fazer novamente essa parte aqui juntos, tá? Mas vocês podem ver que o nosso trabalho já começa a ganhar o formato aqui, tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui os bloquinhos. Quando chegar aqui, nesse último espacinho aqui, eu volto aqui, não nesse, aqui onde temos 4 pontos altos, nesse anterior, eu volto com vocês pra gente estar fazendo, então, novamente, essa parte aqui juntos, tá? Então, vamos lá, já volto aqui com vocês. Fiz toda a minha parte reta aqui, então, tá? Olha. E agora, vamos fazer aqui entrar aqui na nossa parte oval novamente, tá? Então, eu vou ficar com uma parte oval desse lado, uma parte reta aqui, uma parte oval aqui, uma parte reta aqui, tá? Então, vamos lá. Vou fazer 1, 2 correntinhas, vou pular os 2 primeiros do bloquinho da carreira de baixo e vou fazer um ponto alto aqui. 1, 2 correntinhas, aqui eu tô naquele meu motivo, que é dentro do leque de 4 pontos altos, agora, novamente, eu preciso fazer ele com um aumento em cada um, então, em cada motivo, né? Então, 4 pontos altos, nessa carreira, eu fico com 5 agora, tá? Então, ó. Nessa 4, nessa 5. 2 correntinhas, vou vir aqui no próximo, mas vou fazer ponto sobre ponto e no último, 2 juntos. 1, 2 correntinhas, no próximo motivo, ponto sobre ponto, e no último, 2 juntos. Então, novamente, eu fiz aqui os meus 3 motivos, agora com um aumento cada um. 2 correntinhas, vou vir aqui, então, eu tenho 2 correntinhas, vou pular elas, vou vir no primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, vou vir aqui no meu intervalinho de uma correntinha da carreira anterior e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou entrar aqui no meu leque, porque aqui vai ser leque sobre leque. Uma correntinha, vou vir aqui e vou fazer
o meu leque no canto aqui. Duas correntinhas dentro do leque, 1, 2 e 3 pontos altos. Então, fiz o meu leque aqui do canto. Agora, eu vou sair do leque, uma correntinha, vou vir aqui no espacinho, um bloquinho com 3 pontos altos. Agora, eu vou começar novamente a separar os meus bloquinhos com duas correntinhas. E é só isso agora até aqui no último, tá? Duas correntinhas, 3 pontos altos, duas correntinhas, 3 pontos altos. Eu vou fazer toda a minha carreira e aí eu volto aqui com vocês pra gente encerrar essa e iniciar a próxima. Fiz aqui, então, a carreira com o padrão que eu expliquei, estou aqui, ó, pra finalizar junto com vocês. E essa carreira aqui, eu vou cortar o meu fio, porque eu não vou mais utilizar o cru agora, tá? Eu vou utilizar agora, eu vou estar as próximas duas carreiras fazendo com o salmão, então, eu vou finalizar aqui com vocês e vou cortar o meu fio. Se você vai continuar com a mesma cor, você pode continuar e iniciar a próxima carreira como nós estávamos encerrando e iniciando aqui as outras duas que nós fizemos. Então, eu vou fazer uma correntinha apenas aqui de separação agora para encerrar, para não ficar um buraco tão grande aqui. Vou vir aqui, ó, na terceira que fizemos no início, e vou encerrar aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo. E vocês vão ver que aqui já vai ficar quase um espaço como se eu tivesse feito duas correntinhas, tá? Vou cortar o meu fio aqui. Vou puxar ele. Eu vou introduzir a minha agulha de trás para frente no próximo ponto, nas duas alcinhas. Vou laçar o meu fio e vou puxar ele lá para trás. Eu venho aqui no próximo ponto, só na alcinha de trás, puxo para cima, no próximo, puxo para baixo, no próximo, puxo para cima, e no próximo, eu puxo para baixo, ó. E aí, depois, quando eu vier trabalhando aqui, eu já trabalho sobre esse fiozinho aqui, e ele fica arrematado, tá? Então, como eu disse, agora eu vou estar trabalhando com o fio salmão, como eu disse aí, é opcional, tá? Agora, eu posso começar aqui em qualquer um desses bloquinhos aqui aliás, em qualquer uma desses lugares aqui de duas correntinhas. Eu vou iniciar aqui onde eu terminei a carreira anterior. Então, eu vou amarrar o meu fio salmão aqui. E vou fazer um bloquinho aqui com 3 pontos altos, iniciados com 3 correntinhas, né? Então, eu vou subir uma correntinha e eu vou levando esse fio junto, porque eu gosto de arrematar ele na próxima carreira. Então, 3. Então, eu fiquei com o meu fio aqui para fazer o arremate na próxima carreira. Venho aqui no mesmo espaço e vou estar fazendo um ponto alto e mais um. Então, eu fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontos altos novamente. Uma, duas correntinhas. No próximo espaço, 3 pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo intervalinho, 3 pontos altos. Aqui, vocês vão ver que nós já temos aqui as duas correntinhas e aquele um ponto alto que nós fizemos. Então, nós vamos fazer uma, duas correntinhas, vamos vir aqui no espacinho, vamos colocar um ponto alto, outro ponto alto, e aqui sobre o ponto alto que nós temos sozinho, nós vamos colocar o terceiro. Então, agora, nós fizemos novamente um bloquinho com 3 pontos altos aqui. E reparem que nós já estamos aqui na nossa parte oval. Então, são duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Na carreira anterior, nós tínhamos 5 pontos altos, nessa, nós vamos ter que ficar com
6 pontos altos, tá? Ó, então, 2, 4, 6. 2 correntinhas, vamos para o próximo motivo. Ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto, ele e mais o aumento. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. E no último, ele e mais o aumento. Então, sempre confiram se vocês ficaram nos 3 motivos aqui com 6 pontos altos. Então, aqui nós já estamos aqui nessa outra parte, aqui nós temos um ponto alto sozinho. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, sobre o ponto alto eu vou colocar um ponto alto. E aqui no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Uma, 2 correntinhas, agora aqui nós temos um intervalinho de uma correntinha, certo? Nós vamos laçar a agulha e nós vamos fazer 3 pontos altos aqui dentro. Agora, estou aqui no meu leque do canto, uma correntinha só. E aqui, vou fazer leque sobre leque. Uma, 2 correntinhas e vou finalizar o meu leque aqui. Então, ó, agora, fiz o meu leque, estou saindo, indo para a parte reta, vou fazer uma correntinha e no próximo intervalinho já vou colocar 3 pontos altos. E agora, pessoal, na parte reta, aqui nesse pedaço, 2 pontos altos de intervalo, então, em cada bloquinho de 3 pontos altos, tá? Então, pessoal, vocês vão fazer agora essa parte reta aqui, até aqui. Depois, vocês vão fazer aqui a parte oval, ó, a parte reta até aqui. Desculpa, não tava aparecendo. Depois, vocês vão fazer a parte oval, vão fazer essa parte aqui, como eu expliquei aqui pra vocês, é só vocês voltarem o vídeo. Se por acaso vocês não conseguirem fazer, voltem o vídeo e olhem, porque é exatamente igual como nós fizemos aqui. Vocês vão fazer a parte reta, a parte oval, vão fazer aqui a parte aqui retangular, vão fazer a parte reta e eu volto aqui nesse último bloquinho pra gente encerrar essa carreira e fazer a próxima. Então, pessoal, a nossa peça está assim agora, né? Fiz com o padrão que eu expliquei aqui pra vocês. Vou encerrar essa carreira aqui com vocês agora e iniciar a próxima aqui junto com vocês. Então, fiz até aqui o meu último bloquinho de 3 pontos altos. Vou encerrar essa carreira aqui como nós encerramos aquelas 2 primeiras lá no cru. Eu laço a minha agulha, venho aqui na terceira correntinha de baixo pra cima. E puxo e faço um ponto, puxando tudo de uma vez aqui. Laço aqui, faço um ponto baixo. Faço mais 2 correntinhas e faço aqui mais 2 pontos altos, e eu já vou ter iniciado aqui, feito o meu bloquinho aqui de 3 pontos altos. Então, já iniciei a minha carreira aqui, e agora vou fazendo aqui 2 correntinhas. No próximo espacinho, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, no próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas e no próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos.
certo? Ó, aqui eu já estou aqui, ó, naquelas correntinhas que chegam aqui no meu motivo da parte oval. Então, sempre aqui eu vou ficar uma carreira com bloquinho aberto, uma carreira com bloquinho fechado. Agora, nós vamos fazer a carreira com o bloquinho aberto. Então, pulo os dois, venho no terceiro e faço um ponto alto, ó. Então, fiquei agora com um bloquinho aberto. Um espacinho aberto, no caso. Duas correntinhas e vou fazer aqui os meus 3 motivos da parte oval. Sempre fazendo o aumento no último ponto, tá? Então, eu estou aqui no primeiro, na carreira anterior eu tinha 6 pontos, agora nessa eu preciso ficar com 7, tá? Então, vamos ver aqui, ó. 2, 4, 6, 7 pontos. Uma, duas correntinhas, venho aqui no próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma, duas correntinhas. Ainda estou aqui na minha parte oval, nos 3 motivos. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Então, fiz os meus 3 motivos aqui da parte oval, ó. Agora, nós vamos entrar aqui nessa outra parte. Então, 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó. Então, aqui vai ser a mesma coisa daqui, ó. Aqui vai ser um aberto, um fechado, um aberto, um fechado. Sempre cada carreira vai alternando. E aqui vai ser a mesma coisa, ó. Um aberto, um fechado. Agora, nós vamos estar fazendo aqui o aberto, tá? Bloquinho aberto. Então, 2 correntinhas. No próximo espacinho aqui, eu vou colocar 3 pontos altos. Uma, 2 correntinhas. Aqui eu tenho mais um espacinho, vou colocar mais 3 pontos altos. Ó. Agora, eu tenho aqui o meu leque, aqui sempre vai ser leque sobre leque, então, antes do leque, depois do leque, uma correntinha. Então, vou fazer o meu leque aqui. Uma, 2 correntinhas, que é no meio do leque, né? E 3 pontos altos. Ó, tá vendo? Então, agora aqui, eu vou sair do leque, eu vou fazer uma correntinha e no próximo espacinho já eu coloco 3 pontos altos. E 3 pontos altos. Agora, na parte reta do outro lado, sempre 2 correntinhas, tá? Então, bem fácil, bem simples, é só repetir isso por toda a volta. Agora, você vai repetir até aqui, chegando aqui, você vai voltar aqui e vai fazer exatamente o que nós fizemos aqui, desse lado aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer toda a minha carreira, então, vou fazer todo o lado lá, vou fazer aqui, vou chegar aqui, vou cortar o meu fio novamente e vou voltar aqui com vocês para explicar a próxima carreira, tá? Então, eu vou trocar de cor novamente, você não precisa se você estiver fazendo de uma cor só ou vai fazer com menos cores que eu, tá? E a minha peça está assim, então, eu fiz aqui a segunda carreira, como eu expliquei para vocês, tá? E agora, eu vou entrar com a terceira cor, então, eu vou estar usando agora o meu fio melancia, tá? Então, eu fiz 3 carreiras no cru, 2 carreiras no salmão, e eu vou entrar com o fio melancia agora. Vou iniciar a carreira aqui junto com vocês, fazer um pedaço aqui, e o restante vocês vão fazendo aí. Então, pessoal, você pode trocar a cor em qualquer um desses espaços aqui na parte reta, sem problema nenhum. Se você estiver fazendo com a mesma cor, é só continuar a carreira, tá? Então, eu vou colocar o meu fio melancia aqui, vou amarrar e vou iniciar a minha carreira aqui junto com vocês, tá?
Vou fazer aqui, então, o meu bloquinho de 3 pontos altos. Opa! Vou só soltar o meu fio aqui. Então, fiz o meu bloquinho de 3 pontos altos, depois eu já faço o arremate desse fio aqui lá por trás. Eu estou aqui na parte reta, então, aqui sempre vou separar com 2 correntinhas, né? Então, 3 pontos altos. Essa combinação, ela fica muito bonita. Mais colorido, com mais cores assim, fica mais arremates, mas assim, o resultado final compensa muito, fica muito bonita a peça com mais combinações. Então, aqui eu já estou aqui no meu bloquinho aberto, agora nessa carreira eu vou fazer o bloquinho fechado. Então, sempre vai ser alternando assim, uma carreira, bloquinho aberto, uma bloquinho fechado, tá? Então, olha, aqui eu faço sobre o meu ponto aqui. Já estou aqui na minha parte oval, tá? Então, vamos lá. Vou fazer 2 correntinhas. Na carreira anterior, eu tinha 7 pontos altos em cada motivo, nessa eu preciso ficar com 8. Então... Então, aqui, ó, 7, 8. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, tá? 1, 2 correntinhas, só ajeitar meu trabalho aqui, que está ficando mais pesado agora. Mais um ponto alto aqui. No outro, sempre você vai fazer ponto alto sobre ponto alto, nesses motivos da parte oval aqui, né? Soltando o meu fio, que tá um pouco preso agora. Então, já fiz mais uma aqui, 2 correntinhas e... mais um lado aqui da minha parte oval. Esse melancia aqui, em algumas marcas, ele é chamado de goiaba também, tá? Então, umas marcas é melancia, outras marcas é goiaba. Mas ele é bem parecida a tonalidade da cor. Então, pessoal, fiz o meu último motivo aqui da parte oval. Vou fazer 2 correntinhas aqui novamente. Eu tinha um bloquinho aberto, agora eu vou fazer um bloquinho fechado. Eu vou fazer o primeiro ponto alto sobre o ponto alto da base. E os outros 2 pontos altos aqui dentro do meu espacinho. 2 correntinhas, venho no próximo. E vou fazer 3 pontos altos aqui. 2 correntinhas, tenho mais um espacinho aqui, vou fazer 3 pontos altos aqui. Aqui estou, então, aqui na minha parte do leque, sempre leque dentro de leque. Então, antes do leque, depois do leque, uma correntinha, e eu vou vir aqui e vou fazer o meu leque aqui, então. Duas correntinhas, e vou terminar o meu leque aqui. Opa! Ó, leque sobre leque, tá? Para sair do leque, uma correntinha, venho aqui no próximo espaço e já começo a fazer aqui minha parte reta aqui com os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, no próximo 3 pontos altos, tá? E essa sequência agora do nosso trabalho na parte reta, tá, pessoal? Então, vamos lá.
vou trazer uma explicação aqui para vocês, porque agora é só essas as repetições que nós vamos ter aqui no nosso trabalho. Abri um pouquinho mais a minha imagem aqui para estar mostrando para vocês, então, e vou explicar aqui para vocês agora. Pessoal, essa carreira vocês vão fazer o restante dela, como eu expliquei aqui, tá? As próximas carreiras, elas vão ser só de repetições. Aqui na parte oval, vocês sempre vão aumentando um ponto no último, tá? Em cada uma delas. Aqui na parte reta, você sempre vai colocar o leque sobre leque. E aqui, sempre antes do leque, uma correntinha e depois do leque, uma correntinha. O restante, você vai fazendo como nós temos feito até agora, tá? Aqui sempre você vai ficar com um bloquinho fechado, um bloquinho aberto, um bloquinho fechado, o próximo é aberto, o próximo é fechado, tá? E vai estar aparecendo aí na tela, caso alguém queira fazer exatamente como eu, as mesmas trocas de cores, vai estar aí na tela para vocês as trocas de cores. Eu vou estar fazendo, eu fiz então, 3 carreiras no cru, 2 no salmão. Vou fazer 2 no melancia, uma no bordô, uma no salmão, uma no bordô e uma no melancia, tá? Então, isso vai totalizar 11 carreiras, tá? Vai estar aparecendo aí na tela para vocês. E aí, eu volto com vocês aqui pra gente fazer a última carreira aqui do trabalho, porque ela tem uma modificação. As que vocês vão fazer agora, vocês vão seguir esse mesmo padrão, com a diferença de fazer os aumentos aqui nas 3 partes ovais, onde você sempre vai colocar um ponto a mais no último ponto aqui de cada um desses motivos aqui da parte oval, tanto desse lado quanto desse lado. O restante, vocês vão fazer exatamente igual como nós estávamos fazendo até agora, tá? Se você quer fazer as trocas de cores, você faz o print aí da tela que eu deixei para vocês, com as trocas de cores, e eu volto aqui com vocês depois pra gente estar fazendo, então, a última carreira, que vai ter uma pequena modificação, e o bico de acabamento, que é bem fácil, bem simples e bem rápido de ser feito. Então, até daqui a pouquinho. Eu fiz aqui, então, as minhas 11 carreiras, como eu expliquei para vocês, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem mais uma carreira aqui agora pra gente fazer, e eu quero explicar. Ela vai ser igual a essas que nós fizemos, quer dizer, igual em partes. Eu quero explicar um pouquinho pra vocês. Aqui, nessa parte, parece que ele quer dar uma leve babadadinha, ó, tá vendo? E aqui também, ó. Então, a próxima carreira que nós vamos fazer agora, que vai ser a última carreira, vamos dizer aqui, aí vai vir o bico de acabamento, que é só uma carreira também, nós vamos ajustar isso, tá? E o que que eu vou fazer, pessoal? Vai ser fazer somente uma correntinha nesses espaços aqui, tá? Como nós estávamos fazendo aqui com 2 correntinhas, tá? Eu quero ajustar ele, porque o meu bico é só com uma carreira, por isso que eu preciso fazer isso. Vou fazer em toda a volta uma carreira de correntinhas, onde eu tenho correntinhas, com exceção de aqui no meu leque, vai continuar 2, e vai continuar 2 correntinhas aqui, ó, entre os meus 3 motivos de aqui na parte curva, tá? Aqui na saída vou fazer uma, aqui vou fazer uma, aqui vou fazer uma, no restante tudo eu vou fazer somente uma correntinha, tá bom, pessoal? Então, é só isso que vocês vão fazer agora de diferente nessa última carreira. Então, vamos lá, eu vou iniciar a carreira aqui com vocês e depois vocês vão fazer todinho o restante. Então, eu vou encerrar essa minha carreira aqui com vocês, tá? Ó. Passar esse fiozinho do arremate lá pra trás, laço a minha agulha aqui, venho aqui na terceira correntinha que fizemos do início, vou puxar e vou puxar tudo de uma única vez, tá? Então, ficou assim. Agora, eu laço aqui e vou fazer um ponto baixo aqui, tá? E vou iniciar a próxima carreira. Uma correntinha e mais uma. Vou vir aqui e vou fazer um bloquinho aqui novamente, tá? Então, vamos lá, ó. Então, eu fiz aqui um bloquinho, já iniciei a minha carreira aqui, tá?
Então, aqui ficaram os fiozinhos de arremate, né, que depois eu vou estar arrematando aqui. Então, agora, eu sempre estava fazendo 2 correntinhas, ó, agora eu vou fazer uma, tá? Uma correntinha em cada um desses bloquinhos aqui, vocês vão ver a perfeição que vai ficar esse tapetinho aqui. Por que que eu fiz 2 correntinhas lá no início? Para dar mais leveza na minha peça, tá? Mas, como eu tenho o ponto bem apertadinho, eu preciso ganhar leveza nas minhas peças. Quando eu faço com uma correntinha de separação desde o início, o meu trabalho fica socado, sabe? Então, eu não gosto muito do resultado. Então, olha só, uma correntinha de separação. Agora, pra gente ajustar esse trabalho aqui, e ele fica perfeito. Então, se você quiser aumentar a sua peça, agora você consegue aumentar ela, você consegue fazer. Para você aumentar ela, você precisa sempre fazer de 2 em 2 carreiras, tá? Então, ó, por quê? Porque você precisa terminar aqui para fazer o bico com esse bloquinho fechado, tá? Então, olha, aqui nós vamos fazer o bloquinho fechado. Se você quiser aumentar um pouco, então você vai fazer mais 2 carreiras depois dessa aqui que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Então, aqui eu tinha 2 também, eu já tô aqui na minha parte oval. Para entrar na parte oval aqui, eu vou fazer somente uma também, tá? Então, vou fazer o meu motivo aqui da parte oval. Aumento no último ponto aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, aqui, ó, aqui eu estou aqui no meio do meu, nos meus motivos aqui da parte oval. Aqui eu vou manter as 2 correntinhas, tá, pessoal? Porque senão ele pode querer repuxar um pouco. Eu fiz mais o meu motivo aqui com o aumento, fiz as 2 correntinhas. Vou fazer o meu último motivo aqui junto com vocês, porque eu vou fazer mais uma alteraçãozinha aqui nesse motivo. Mas, tá bom? Esse motivo aqui, pessoal, a gente não vai fazer aumento nele, tá? Porque fica um pouquinho melhor pra gente ajustar depois o nosso bico de acabamento. Então, não tem problema se você fizer, mas eu não vou fazer aqui, tá? Então, ó, então, eu venho até aqui e não faço o meu aumento aqui, tá? Eu faço somente um ponto alto. Isso só no último aqui, tá, pessoal? Ó, a minha parte oval, nos outros 2 eu fiz o aumento. Nesse daqui eu não vou fazer, porque é para ajustar bem o meu bico de acabamento depois. Uma correntinha, vou vir aqui em cima do ponto e vou fazer... Opa! Um ponto alto e mais 2 aqui dentro do meu espaço. Uma correntinha, venho aqui e vou fazer 3 pontos altos. E agora, pessoal, é só isso que vocês vão fazer na volta toda, tá? E lá então, aqui eu fiz esses ajustes aqui fiz 2 correntinhas e aqui não fiz o meu último ponto. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui desse outro lado, tá? Vocês vão fazer... aqui vocês vão fazer o aumento, 2 correntinhas, vão fazer o aumento, 2 correntinhas, e aqui no final vocês não vão fazer o aumento. O restante é com uma correntinha de separação, tá? Eu vou fazer toda a minha volta e aí eu volto aqui pra gente fazer a última carreira, que é o bico de acabamento. Prontinho, fiz minha carreira aqui com o padrão que eu expliquei, agora somente com uma correntinha de intervalinho aqui. E agora eu quero dar uma explicaçãozinha rápida aqui pra vocês não errarem mais esse bico de acabamento, tá? Por quê? Porque ele é um bico que a gente faz
num desses bloquinhos a gente faz os pontos altos com picô e no outro a gente prende com ponto baixo. Então, como eu estou aqui no meio da carreira, como eu vou saber aqui como eu vou começar? Com o bico dos pontos altos com picô ou com o ponto baixo. Então, pessoal, você vai contar assim, aqui eu tenho o leque da ponta, ó, e aqui sempre precisa ser um ponto baixo. Então, ponto baixo, eu vou chamar leque, tá? Leque, ponto baixo, leque, ponto baixo, leque, ponto baixo, leque. Eu vou começar aqui nesse outro aqui, então, eu vou começar com um ponto baixo, tá? Você vai contar aí no seu trabalho e vai ver o que vai dar aí pra você, tá? Então, eu vou caminhar com pontos baixíssimos, vou vir aqui só na alcinha de trás, vou fazer um ponto baixíssimo, e agora eu vou laçar tudo e vou fazer um ponto baixo, tá? Vou fazer uma correntinha, laçar a minha agulha, vou vir aqui dentro do próximo espacinho e vou colocar um ponto alto, 2 correntinhas, vou fazer o meu picô, tá? Ó, meu picô. Vou fazer mais um ponto alto, 2 correntinhas, fazer mais um picô. Se você quer fazer o picô com 3 correntinhas, pode, tá? Ó, já coloquei, tá? Duas correntinhas e vou fazer o meu picô com um ponto baixo e vou fazer mais um. E assim, eu fiquei aqui com 4 pontos altos separados por 3 picôs. Uma correntinha, vou vir aqui no próximo e vou fazer um ponto baixo. Ó, vai ficar assim, ó, tá? Uma correntinha, vou vir aqui no próximo e vou repetir esse aqui que eu fiz aqui, tá? Então, é um ponto alto. Vamos lá, que tá enrolando aqui. 1, 2 correntinhas. Um picô, um ponto alto, 1, 2 correntinhas, o meu picô. Quer fazer com 3, como eu falei, fique à vontade, tá? Eu prefiro fazer com 2 correntinhas só, o meu ponto picô aqui. E meu ponto alto. Já fiz novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 3 pontos picô aqui, tá? Uma correntinha, venho aqui no próximo e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, vou vir aqui no próximo e vou fazer novamente, repetir isso aqui, ó, que eu fiz aqui. Fica lindinho, fica bem fácil. 2 correntinhas para mim fazer o meu picô. Aqui. Laço, venho, faço um ponto alto, 2 correntinhas. Vou fazer o meu picô, ponto alto. Já tenho 2 picôs e 3 pontos altos, 2 correntinhas, laço, faço o meu picô, meu ponto alto, tá? E agora, eu vou estar fazendo com vocês aqui a minha parte aqui, ó, tá? Que essa aqui vai ter uma contagem de pontos aqui. Então, vamos lá. Olha só, vou fazer uma correntinha, vou laçar, vou prender aqui no espacinho de uma correntinha da carreira anterior, tá? Então, ficou assim até agora o meu trabalho. Vou fazer uma correntinha, vou pular os 2 primeiros e vou vir no terceiro e vou fazer o meu trabalhado aqui, ó. Um ponto alto, 2 correntinhas, o meu picô, um ponto alto. E o meu picô. Tudo no mesmo lugar, os meus pontos altos, tá, ó. E o meu o meu picô, e mais um ponto alto aqui no mesmo espaço, ó. Fiquei com 4 pontos altos separados por 3 picôs. Uma correntinha, vou pular 1, 2, vou vir aqui no terceiro e vou prender o meu com um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular 1, 2, vou vir aqui no terceiro e vou fazer novamente esse trabalhadinho aqui, tá? Então, vamos lá. Vou fazer toda essa parte oval aqui com vocês e até lá na parte, pra vocês verem como que
vai ficar essa parte aqui. O outro lado vocês vão fazer sozinhos, porque é só repetir o que nós fizemos aqui, tá? Então... Olha, 4 pontos altos separados por 3 picôs. Uma correntinha, pula 1, 2, sobrou aqui, eu vou prender com um ponto baixo aqui, sobrou 2 pontos. Uma correntinha, vou vir aqui nesse espacinho que eu tenho aqui no intervalinho e vou fazer o meu leque, no caso aqui, né? Que são 4 pontos altos separados por 3 picôs. Ó, ficou assim o meu trabalhinho. Vou fazer uma correntinha, vou pular os 2 primeiros, vou vir no terceiro e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular 2 pontos, e aqui no terceiro, eu vou estar fazendo o meu leque, vamos dizer assim, né, novamente. Então, picô, ponto alto no mesmo lugar. Opa! Picô, ponto alto no mesmo lugar. Picô, ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, vou pular 1, 2, no terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou pular 1, 2, no terceiro, eu vou fazer o meu leque novamente. Vejam que sobrou 2 pontos aqui. Então, vamos lá. Ó, já fiz aqui o meu leque, meu motivinho, né? E agora, nós vamos mudar um pouquinho a contagem aqui para dar certinho, tá? Nós ainda vamos fazer uma correntinha, vamos vir aqui nesse espacinho e vamos fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer uma correntinha, nós vamos pular 1, 2, 3 nesse último motivo aqui, tá? E vamos lá no quarto ponto e vamos fazer um ponto alto. Agora, aqui nós vamos fazer o nosso lequezinho. 1, 2. No mesmo espacinho, um ponto alto. 1, 2. No mesmo espaço, outro ponto alto. 1, 2. No mesmo espaço, outro ponto alto, tá? Então, fiz mais um leque aqui. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou pular 1, 2, 3, vou vir aqui no quarto e vou prender com um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular 2 pontos, 1, 2, vou vir aqui no terceiro ponto, tá? Por que que eu preciso fazer assim? Porque eu preciso que o meu ponto baixo fique aqui depois, para dar certinho aqui no nosso leque aqui, o nosso trabalho aqui, tá? Então, é só isso que a gente precisa atentar. Então, duas correntinhas, né? Ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, faço um ponto alto aqui, 2 correntinhas, mais um ponto alto aqui, tá? Ó, e aí, eu vou fazer uma correntinha e vou prender aqui.
E ficou assim a nossa parte oval, ó. Tá vendo? Fica bem certinho aqui, tá? E agora vai fechar bem certinho a contagem, o restante do nosso trabalho. O que você precisa se atentar que do outro lado você precisa fazer essa mesma contagem que nós fizemos aqui, e aí vai dar tudo certinho, tá? Eu vou fazer até no leque com vocês. A parte reta vocês vão fazer sozinhos e o outro lado também, porque vai ser a repetição desse lado aqui. Então, vou vir aqui no próximo espaço e vou fazer o meu... Vamos dizer, eu tô chamando de leque, né? Então, é só ir fazendo essas repetições agora, até chegar... Ó, fiz aqui uma correntinha, prendo no próximo espaço aqui, com um ponto baixo. Uma correntinha, venho no próximo e vou fazer o meu leque novamente aqui. Esse tapete é muito fácil de ser feito. Depois que você assistir a videoaula uma vez, você já vai conseguir fazer ele sem precisar, ó, mais um leque feito. Então, ficou assim, ó, o meu trabalhado aqui agora, e aqui eu tenho um espacinho e o leque, tá? Então, eu faço uma correntinha, eu prendo aqui, e agora, somente aqui no leque, tá? Eu vou fazer 2 correntinhas, tá? Vou vir aqui dentro do meu leque e vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, e vou fazer o meu picô. Mais um ponto alto, 2 correntinhas, e vou fazer o meu picô. Mais um ponto alto, 2 correntinhas, vou fazer o meu picô. Mais um ponto alto, 2 correntinhas, e vou fazer o meu ponto picô aqui. Olha só, eu fiquei com 2, 4, 5 pontos altos separados por 4 picôs, tá? Vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou vir aqui no próximo espacinho e vou prender com um ponto baixo. Então, aqui no canto, ó, onde eu tenho o meu leque, eu coloquei, ao invés de 4 pontos altos separados por 3 picôs, eu coloquei 5 pontos altos separados por 4 picôs e 2 correntinhas de cada lado, tá? Só isso que a gente faz de diferente aqui no cantinho, tá? E pra mim deu super certinho, ficou bem assentadinho. Agora, eu faço novamente uma correntinha e vou repetir os meus leques com ponto picô aqui até o final da carreira, tá? Então, agora, você só vai fazer as repetições que precisam ser feitas, tudo direitinho aí, tá? É só repetição agora. Bem fácil, bem tranquilo esse bico de acabamento aqui, ó. Agora, uma correntinha, ponto baixo. E daí, você vai fazendo toda essa parte reta com esse padrão. Quando chegar aqui, vai dar certinho aqui, como nós fizemos aqui do outro lado, tá? Como nós fizemos desse lado aqui, ó, tá? Vai dar certinho, você vai fazer as contagens que nós fizemos nessa parte oval aqui, tá? As contagens que nós temos nessa parte oval aqui para colocar os nossos leques, você vai colocar desse lado aqui também. E daí, vai estar pronto, vou voltar aqui para terminar o trabalho com vocês. Fiz aqui, então, o meu último lequezinho, ó, e fecha certinho aqui a nossa carreira aqui, tá? Então, vamos fazer nosso ponto, repetir o ponto alto aqui que eu desmanchei, uma correntinha, e aqui eu iniciei a minha carreira, ó. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, vou puxar o meu fio e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou cortar agora, tá? Vou puxar aqui, ó, o meu fio, pegar a minha agulha de tapeceiro. Você pode fazer também com agulha de crochê, mas eu acho mais fácil fazer com agulha de tapeceiro. Vou vir aqui, ó, tá vendo? Nesse próximo ponto aqui, nas 2 alcinhas, vou passar de frente para trás
o meu fio e vou puxar bem, ó, tá vendo? Puxei bem o meu fio aqui. Agora, eu vou costurar aqui, como se eu estivesse costurando, ó, tá vendo? Vou passar aqui por baixo de todos esses pontos, tá vendo? Vou continuar costurando aqui, eu prefiro fazer assim, pessoal, porque o nosso aremate, ele fica completamente invisível aqui, tá? Olha, pego uma alcinha, passo a outra alcinha, passo aqui por baixo desses pontos, vou lá, ó, vou costurando, tá vendo? Por isso que eu deixo esse fio aqui um pouco mais comprido. E aí, eu venho aqui nesse próximo e passo por baixo de novo, tá bom? Se você quiser, depois disso, passar uma colinha, você fica à vontade aí, porque ele fica super arrematado aqui, tá? Olha só. Eu fiz uma costura e ninguém vai saber onde está o meu arremate aqui, só eu, claro, né, que fui eu que fiz. Eu vou, então, agora aqui ajeitar, abrir ele para erguer um pouquinho aqui, para vocês verem ele finalizado. E aqui está o nosso tapetinho finalizado, super lindo, maravilhoso, 65 por 45, esse é o tamanho dele, tá? Aqui finalizado nessa versão aqui que eu acabei de ensinar aqui, passar para vocês os detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até nosso próximo vídeo. Tchau!